Porque, Ah, pelo que eu tô vendo, o Heraldo tá aqui até agora e ele tá cheio de texto. Parece que, de certa forma, ele tá questionando você. Então, fica à parece que vontade. é melhor ir para lá para ele do que a gente ficar aqui no assunto pacífico. Porque eu acho que, assim, Não, a pode. parte da declaração doutrinária, eu já passei para você. Eu não tô vendo alguma coisa na declaração doutrinária que eu poderia tocar agora que haveria algum tipo de situação, porque a parte que realmente dá trauma é a parte da soteriologia. No caso do artigo 19º, onde fala de justos e ímpios, também eu acredito que não tem nada demais aqui não, porque está falando escatologicamente. Ó, eu entendo que, assim, a respeito do... Deixa eu ver. Na doutrina do pecado, antes é que É a o Heraldo... martiologia. Isso, o Heraldo tem muito... Cada hora ele digita um negócio aí. Mas eu vou olhar aqui. Deixa eu ver. No É porque eu não princípio, tô, eu homem não tô, eu não tô vivista, a conseguindo ter inocência... acesso a essas perguntas, senão. Não, mas eu vou ler, e você pode acreditar em mim, não vou te enganar, não. Eu vou ler aqui para você, e no caso, você está assistindo o vídeo no computador, enquanto a câmera está pegando você no celular? Não tô assistindo vídeo no computador, não. Porque, Só de tô repente, assistindo. no computador, talvez você veria as perguntas. Não, eu já Então, tentei. Não aparece, não. que estranho. Não, Então, o que estranho mesmo. acontece? Ceder na tentação de Satanás num ato livre de desobediência contra o Criador. O calvinista não vai discordar desse ato livre, não, porque é desobediência. O homem caiu no pecado, consequência, a queda, primeiros pais. Todo pecado é cometido contra Deus, a pessoa, mas o mal praticado ao homem atinge o próximo. Pecado maior, não crer na pessoa de Jesus, Salvador, como resultado, pecado da incredulidade, desobediência, sujeito à morte, condenação eterna, inimigo de Deus, separado de Deus, incapaz de salvar-se a si mesmo, depende da graça de Deus. Não, aqui assunto pacífico. Então, tô indo aí. Heraldo Messias Macedo, manda bala pra cima do cara, porque agora eu vou ler as suas perguntas, hein? Então, vamos Manda, lá. manda. E aí a gente vai fechar com essa fala aqui. Deixa eu ver. Peraí. Vamos lá. As perguntas. Peraí. Deixa eu ver. Já tem 1 hora que a gente está aqui, hein, cara. Deixa eu ver aqui. Esse tema é muito bom. Então, ó. Primeiro questionamento de Heraldo Messias Macedo para você, hein? Quero até explicar, porque como eu vou botar no YouTube depois, se nada der errado. Então, você que está assistindo no YouTube, esse vídeo foi feito no meu perfil do Facebook, com o perfil de Heron Amaro, tá certo? E agora está aparecendo para vocês. Vamos lá. E haverá outros. Haverá Isso. outros vídeos. Vai que de repente alguém topa. Eu não tenho aquele StreamYard, né, para botar 3 pessoas, mas a gente faz no Zoom e depois a gente posta ele no YouTube. Então, vamos lá. Heraldo Messias Macedo diz o seguinte: a salvação é para todos, né? Ou seja, para todo que nele, para todos que nele, acho que deve ser para todos que Nele nele crê. crê, né? Jesus Cristo, como está em João 3,16. Preciso ler João 3,16 não, né? Não. Agora eu entendi. Ele está pegando o trecho do versículo e botou a palavra salvação aqui. A salvação é para todos os que nele crê, como está escrito em João 3,16. João 3,16 está errado? Não, João 3,16 está certo. Inclusive, ele que diz que a expiação é limitada. Porque se existe aquele que nele crê... Não, o raciocínio, assim, a meu ver, é muito simples. Se é para todo aquele que nele crê, quer dizer que alguém não vai crer. Entendi. Isso é simples. E como é que se crê? Esse é o problema. A gente esbarra nisso aqui. E tanto que no versículo 15 ele vai falar, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, João está deixando bem claro que é só para aquele que crê. Ou seja, Deus amou o mundo. Sim. Mas na hora da salvação... O texto é claro, porque Deus amou o mundo Ele de ama tal todo maneira. mundo, mas só salva quem crê.
Não, assim, esse mundo também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem gente que pensa que o mundo, o arminiano pensa que o mundo é cada pessoa do mundo. E Cada não uma é. das 7 bilhões. Não, 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 não. Esse mundo não é assim. É a mesma coisa Aquele de eu mundo falar. não é todo A mundo. Bíblia, a Bíblia foi escrita numa linguagem antropomórfica, do homem. Aham. Eu posso Então falar assim, aquele quem mundo foi. são os eleitos. Sim, os eleitos, sistema de Tranquilo. governo, dependendo do texto. O mundo pode ser sistema de governo Sim. do mundo, depende do texto. Esse mundo não é cada uma das 7 pessoas, né? Que é a expiação universal aí que o arminiano crê. Tá, Mas em mas eu relação a queria só João esclarecer. 3,16, Nesse caso aí de João 3,16, mundo é o quê? Diz pra gente. mundo é um sistema de grupo de pessoas. Mundo aqui é grupo de pessoas, eleitos. É igual quando eu falo assim, quem foi para a festa? Todo mundo foi para a festa. Pô, a gente sabe, é uma linguagem antropomórfica. É uma figura de linguagem que nem todo mundo vai. Quem passou? Todo mundo que fez a prova passou. Pô, todo mundo passou? Não. Enfim. Só que eu quero pegar João Ah, 3,16 agora eu mesmo. entendi. Entendi. Esse todo mundo aí são os eleitos. Não é isso? São os eleitos, são os eleitos, são os eleitos. Deus amou os eleitos. Vai. Deus amou o mundo de tal maneira. Só mais um adendo também, né? Que a gente, como a gente é homem limitado, a gente acha que entende o que é esse amor. Porque quando eu falo de justiça, a justiça do homem é uma coisa, o amor do homem é uma coisa. É aquele amor eros, sofia, filial, estrogê, lá do grego. Só que o amor de Deus é diferente. Então, na Mas esse verdade, amor é amor aos eleitos, não é isso? não, é um amor que não tem como ser explicado nem mensurável. Porque Mas ele Deus amou o mundo. amou o mundo. E esse Amou mundo que ele são os criou. eleitos. Não só os eleitos. Esse mundo é O todo mundo mundo. é tudo que ele criou. É um sistema de coisas criadas por ele. Esse Então mundo não só, esse mundo de não João só 3,16 é o pessoas. planeta. É todo mundo, É, criação. sim, criação, toda a criação que ele fez. Então Deus amou Isso, tanto a criação que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê tenha vida sim, eterna. Beleza. sim. Aí é que tá. Aí é que só que eu tenho que pensar o seguinte: como é que se crê? Será que eu acordo crendo? Eu falo assim, hoje eu quero crer. Aí acordo crendo? Não. Eu só vou conseguir crer se eu for regenerado. Ou seja, um vai ser regenerado e o outro não vai ser regenerado. É onde que o calvinismo ele consegue lidar melhor com a soberania de Deus do que com o arminianismo, que não consegue lidar, porque existe essa falsa sensação, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, existe essa falsa sensação de que se Deus salvou um e não salvou outro, Deus está sendo injusto. Em primeiro lugar, o conceito de justiça de Deus é diferente do meu. O conceito Sim. de amor de Deus é diferente do meu. O conceito de lidar com a morte, para Deus, é diferente do meu. A morte é um absurdo para o homem, mas para Deus não é. Tanto que Deus mandou o Sim. dilúvio, Deus mandou matar amalequitas, Deus mandou matar vários povos, então é diferente. O que é um absurdo para mim, não é um absurdo para Deus. Então, não é injustiça nenhuma de Deus, Paulo vai dizer isso, problema nenhum de Deus salvar um e não salvar o outro. Tá bom. Porque o único que teve livre-arbítrio, entre aspas, né, foi Adão. Adão teve livre-arbítrio. Por quê? Ele não estava preso num pecado, igual a gente já nasce preso no poder do pecado. Adão não. Adão não tinha essa desculpa, mas que eu estava preso, não. Ele sim, entre aspas, teve livre-arbítrio. Essa é até discutível. Mas eu sou até propenso a dizer que teve. Então Adão pecou e condenou toda a humanidade. Entendi. Agora, por exemplo, Pablo Torquato diz, o abrir dos olhos já não é a fé? Não, o abrir dos olhos já não é fé, não. O abrir dos olhos é regeneração. A fé é depois. Aí, Heraldo Messias Macedo, quem salva é Jesus, não o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo convence. Sim, não, na verdade, eu entendo que os três estão trabalhando para... Existem textos, agora eu não lembro de cabeça, né? Que os três trabalham para salvar. Os três trabalham para salvar. O próprio Deus, Jesus e o próprio Espírito Santo te convencendo, porque se ele não te convencer, aí entra mais na parte então, da teologia. Então, não é Jesus trindade. que salva, é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Porque no princípio era o verbo, né? O verbo era Deus e eles estavam no princípio com Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, desde o Gênesis, você já tem Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando, criando ali o plano da salvação. Assim, essa questão de hierarquia ou não, isso aí é dividido. Tem gente que entende que existe hierarquia,
entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, existe gente que não entende. Aí Não, é um outro tranquilo. tema. Vamos lá, então. A pergunta que Heraldo Messias Macedo faz aqui. Como ter regeneração sem fé? Impossível. Não. Eu acho o contrário, como ter fé sem regeneração. Porque está no comecinho de Romanos, né? Diz que o evangelho é loucura para os que perecem. Certo? É loucura. A pregação da palavra de Deus é loucura. Inclusive, esse foi o modo de identificação dos eleitos. A loucura da pregação. Então, eu posso ouvir a palavra de Deus, ouvir. Se o Espírito Santo não me regenerar, eu não vou ter fé. Não tem como ter fé. Isso aí é praticamente Tranquilo. impossível. Como é que o morto vai ter fé? Não vai ter fé. Primeiro tem que haver a obra da regeneração, depois a fé. Aí sim, justificação, fé, até entendo que venham juntos. Mas primeiro tem que ter a regeneração, depois a fé. Primeiro tem que ter a regeneração, depois a fé. Bruno Lopes só colocou aqui, grande Heron Amaro, mais nada. É meu fã, Bruno Lopes é meu fã. Então, seguindo aqui, Heraldo Messias Macedo de novo. O que ele falou no lugar de livre-arbítrio é o livre o quê? Livre agência, né? E o que seria então? Então, você já explicou naquela hora. Agora outro. Oi, fala. A faculdade de poder praticar determinado ato, dentro daquilo que Deus estabeleceu antes, decretou antes, na verdade. Aí vem, Heraldo Messias Macedo, como fica João 3,16, se apenas alguns são eleitos, se nesse texto diz que todo aquele que nele crê será salvo? Sim, todo aquele que nele crê, quer dizer que um vai crer e que o outro não vai crer. Mas aí ele fala, então deveria ser alguns no lugar de todos. Não, todo o que crê. É o universalismo do arminiano, né? Acha que todo é todo mundo, acha que mundo é todo mundo. É um universalismo que não tem na Bíblia, né? Mas entendi. Todo o que crê. Está dizendo que uma parte, que parte é essa? Todos os que creem. Isso quer dizer que tem gente que não vai crer. E por que não vai crer? Essa questão do mundo aí é tipo aquele todo mundo da sala de aula, não é todo mundo do planeta inteiro. Entendi. Grupo específico ali de pessoas. Pode discordar, pastor. Estou esperando, você não vai discordar, não? Não, imagina. Eu tô aqui só provocando. Agora, o que acontece? É assim, como a gente está fazendo negócio em público, e eu tô muito tranquilo, porque você queria fazer, entendeu? Então, eu vou ler uma... Não é uma pergunta, é uma crítica. Posso? Pode ir daqui. Estou sujeito a críticas. Não, então tá. Elias Santos está dizendo aqui, confuso essa interpretação de mundo em João. Você responde alguma coisa? Não responde nada? Não, qual seria a interpretação dele? Se ele entende o universalismo, que o mundo é cada uma das 7 bilhões de pessoas. Porque na Bíblia nós temos várias vezes a palavra mundo. Então, no caso, você está esperando ele dar tipo uma resposta. Qual seria, já que a sua está confusa, qual seria a dele? Não, porque assim, eu tenho mundo em Apocalipse, que é mundo mesmo, é universo. Eu tenho mundo em João, eu tenho mundo em várias passagens da Bíblia, cada uma dentro de um contexto. Que a Bíblia tem uma visão antropomórfica. Nesse caso, o mundo aí que está falando, Deus amou tudo que ele criou, amou as pessoas, mas nem todo mundo vai ser salvo. O fato de você amar não quer dizer que você necessariamente, porque você ama, você tem que salvar. Como eu já falei, o amor de Deus é diferente do nosso. Deus ama diferente da gente. O conceito dele é diferente. Elias, você que falou que está confuso, chamou para o debate. Mostra você qual é a sua interpretação de mundo aí. Essa eu não deixava. Então, deixa eu ver aqui. Deve ser a interpretação do arminiano. Se é cada uma das 7 bilhões de pessoas. É o universalismo que vai Deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo que discorda de você é arminiano, é isso mesmo? Bom, todo mundo que acredita em livre-arbítrio e expiação ilimitada e graça irresistível, principalmente graça irresistível. Meu Deus do céu, eu não consigo compartilhar dessa ideia, mas enfim. Arminiano, porque quem falou nisso foi Armínio. Se a Bíblia não fala e se Armínio falou, tá seguindo, que é a remonstrância, né? Depois do Sínodo de Dort ali, 1610, os remonstrantes foram lá e discordaram do que Calvino escreveu, e aí foi aí que começou isso. Então, automaticamente está seguindo o que Armínio falou, ou seus seguidores, porque nem Armínio era arminiano.
os seguidores, os remonstrantes. Então, eu não vou chamar de arminiano, mas vou chamar de remonstrante. Pronto. Então, olha só, eu tô querendo encerrar, mas parece que agora que a gente abriu pro pessoal, agora tá dando mais gente. Na hora Não, que tava só eu e você, tinha 4 pessoas, agora tem 10. Pode perguntar. Então tá bom. É mais uma crítica, pode? Pode, claro, à vontade. Então, o que acontece? Tá acostumado com críticas. Não, então tá beleza. Live tem disso, né? A gente tem que estar pronto. Não, Aí, à vontade. ó, Heraldo Messias Macedo concordou com Elias, dizendo, confuso mesmo. Qual é o texto bíblico? Ele tá botando texto bíblico. Eu deduzo que, assim, texto bíblico para justificar essa ideia de que todo mundo não é todo mundo, todos não é todos. Você tem textos para provar que a salvação não foi ofertada para todos? Porque, assim, se eu tivesse no meio desse pessoal, eu ia pegar o texto que fala que Deus quer a salvação de todos os homens. Mas como eu não estou, eu não vou fazer. Mas, assim, você tem algum texto para deixar claro que, não, Deus é assim, ele só quer aquele grupo ali, ele não quer mais ninguém. Ou seja, mesmo que de repente outra pessoa quisesse, não adianta, porque Deus não quer essa pessoa. Quais são os textos bíblicos para justificar que Deus não quer todo mundo? Bom, são vários. Praticamente ali... Uns 2 ou 3, manda aí. Não, o próprio livro de Efésios, praticamente o livro de Efésios inteiro, que já foi lido aí, Efésios 1:4. Você tem Tessalonicenses, que fala que foram escolhidos antes da fundação do mundo, né? Não foram todos, são alguns. Nós, para sermos santos e irrepreensíveis. O próprio João 3,16, mas aí é uma questão de interpretação. De mundo, né? O mundo aí dá um pouco de nó. Não precisa nem pegar o mundo, não. Para todo aquele que nele crê. Pô, se fosse todo aquele que nele crê, ou seja, está restrito a quem crê. Está restrito a quem crê, sim. E a gente sabe qual é o processo para crer. Já falamos da ordem salute. Então, João veio para os seus, mas os seus não receberam. João, eu sou bom pastor da vida pelas suas ovelhas, aqueles que meu pai trouxe. Mas o mais forte aí é João 6,44. Todo aquele que meu pai não o arrastar, e está lá no grego, arrastar mesmo, né? Todo aquele que meu pai não o arrastar, de maneira, né, não tem como chegar até a mim. Então a gente vê que Deus trabalha com escolha desde o começo. Primeiro escolheu para si um povo, que foram os judeus, depois estendeu a salvação para os gentios. Eu sei que no primeiro momento pode parecer até assustador, pode parecer, mas Deus estaria sendo injusto. E aí vem as pessoas querendo fazer defesa, né, advogar para Deus. Mas não é injusto, não. Deus, ele trabalha com meios que a gente não entende. Ele escolhe para si um povo. Vasos para honra, vasos para desonra. Está lá em Romanos também. Então, ou seja, Deus criou vaso para honra, vaso para desonra, e, ou seja, quem não é o eleito, Deus criou, né, para virar vaso de desonra mesmo, não é isso? Sim, quem criou o joio foi Deus, quem criou o trigo foi Deus. Entendi. Quem criou o inferno foi Deus. Entendi. Então, vamos lá. Edson Gonçalves Moreira pergunta, então, o amor de Deus é inferior ao amor do homem? Não, o amor de Deus é superior, não dá para descrever. A teologia, embora tenha esse nome, teologia, estudo de Deus, é uma tentativa. Deus não pode ser compreendido, Deus não pode ser estudado, Deus não pode ser nada, não tem como. Ele está atrás da linha do tempo, ele é o próprio tempo, ele é tudo. Eu não tenho como descrever. Quem conseguiu chegar mais perto de falar do amor de Deus foi o apóstolo Paulo. Falou do amor. Mas quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, ele estava observando um templo ali da Diana, que aquele era o conceito de amor dos gregos. Então Paulo vai falar de amor. Só que Paulo vai finalizar, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, para início de conversa, é difícil você falar do amor de Deus. Você não sabe como é que Deus ama. Deus ama de uma maneira incondicional e mensurável que a gente não consegue explicar. Mas é claro que o amor de Deus é muito maior do que o nosso. Porém, não dá para descrever. Ou seja, a gente quer que todo mundo seja salvo, Deus não, mas o amor da gente é menor do que o dele. Não. O amor da gente é menor, claro. O amor que a gente Mas a gente quer que todo mundo seja salvo e ele não quer. Mas a gente é limitado, né? Ele não criou o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra e quem é o Todo-Poderoso é Deus. Que, de acordo com Efésios, faz tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. E como diz o grande Luiz Berkoff,
né, um dos maiores teólogos aí. Deus criou um homem, sabia que ele ia pecar, botou a árvore lá no meio do jardim do Éden, não foi surpreendido e fez tudo isso sabendo que o homem ia cair e no final o homem ia tentar se levantar, né, glorificando. Então Deus fez tudo isso para a glória dele. E não precisou da opinião de ninguém, nem de saber o que os outros iam pensar, não, nada disso. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Então, mas não sei se você percebeu que a pergunta do Edson Gonçalves Moreira não tem a ver com poder, ou seja, Deus manda, faz, acontece, acabou, tá acabado. Ele é Deus. Não, beleza. Ele falou do amor de Deus, eu expliquei que o amor de Deus a gente não está na nossa compreensão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não dá, a gente não consegue mesmo a gente querendo que todo mundo seja salvo e ele não, o amor dele continua sendo maior do que o nosso? Sim, maior, tudo que vem dele é maior que a gente. Porque a gente tem essa visão antropomórfica, limitada, então é normal. É normal. Mas o amor de Deus, sim, é maior, é imensurável, enviou o próprio Filho, que na verdade Isaías vai dizer, porque um filho se nos deu, quer dizer que saiu dele mesmo. Entendi. Então, ao mesmo tempo que ele enviou o próprio Filho, era ele mesmo vindo aqui, sendo que ele poderia ter evitado isso tudo, porque ele é Deus, poderia ter criado um mundo perfeito, sem pecado, sem jardim do Éden, sem nada. Mas ele não fez assim, poderia não ter criado o inferno, poderia ter salvado todo mundo, mas quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, como diz o apóstolo Paulo? Ninguém. Tranquilo. Olha, eu acho que a gente vai parar agora, porque a última pergunta é do seu fã Heraldo Messias Macedo, de novo, entendeu? Edson Gonçalves já foi, o Elias não está perguntando mais nada, e o Heraldo está dizendo aqui o seguinte, não é nem pergunta, ele está dizendo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se alguém da família não for eleito, vai ser condenado, contradizendo esse texto? É importante analisar o contexto, né? Quando Paulo disse isso para o carcereiro, Paulo estava preso. É aquela história que todo mundo já conhece, né? Aí houve terremoto. É muita coincidência todo mundo ser salvo da mesma casa, né, velho? Não, aí houve terremoto e tal. Aí existia uma tradição, né, naquela época, mas não como hoje, mas naquela época, o chefe da família era responsável pela casa. Se o chefe fizesse merda, uma besteira naquela época, todo mundo ia ser condenado. Então, assim, foi dentro e Paulo era romano, né? Romano mesmo, sabia tudo. Tá, então, mas a gente tá falando de eleição, não tá falando de religião. Não, mas eu tenho que falar do contexto. Paulo fala nesse contexto o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque você é o chefe da tua casa. Mas o pessoal vai ser eleito só porque ele é o chefe da casa? Não. Olha o contexto. Eu tenho que analisar o contexto do texto. Paulo não quer dizer assim, ó, se você aceitar Jesus, automaticamente tua família toda vai ser salva também, não. Ele não está dizendo disso. Será salvo tu e tua casa é o quê? A tradição romana, como eu falei. Se uma pessoa naquela época, deixa eu falar, tradição romana, se uma pessoa naquela época, a Bíblia no Antigo Testamento também era assim, o castigo era só para aquela pessoa da família ou a família inteira era castigada? A família inteira era castigada. Dentro do contexto romano é a mesma coisa. E a salvação? Paulo está falando a questão de responsabilidade, ó, que será salvo tu e a tua casa, ou seja, você vai salvar e através de você a salvação vai chegar à tua casa, não é que era automático. E se Deus não escolheu, como é que a salvação vai chegar? É o que eu estou falando do contexto, tem que ver o contexto. Não vai chegar, se Deus não escolheu não vai chegar, isso aí não tem jeito. Mas a Bíblia diz que se ele cresce, ele e a família seriam salvos. Porque ele é o responsável da casa dele. Então o responsável da casa, pensa comigo, o responsável da casa creu em Jesus. Sim. Isso faz com que os filhos, a esposa e tudo tal se tornem eleitos porque ele creu? Se forem eleitos, não. Na questão de se tornem eleitos, porque os eleitos já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então não depende dele crer para o pessoal ser salvo? Não depende dele crer para o pessoal ser salvo. E por que Paulo falou isso então? Pegou agora. Do contexto romano da época, eu já falei. Mas eu não sei se você percebe. Dono responsável pela casa, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Tem o contexto romano e o contexto do cidadão romano, que era responsável pela sua casa. Eu vou cutucar só mais uma vez, né? Porque assim, eu não quero ser chato e quero continuar sendo teu amigo. Mas, por exemplo,
O que acontece? Para essa pergunta dele, nem eu tinha me preparado. O que acontece? Olha só. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso. Quem se disse é isso Deus foi o que apóstolo elege... Paulo dentro de um contexto. Tá. Então, se é Deus que elege, então o homem não tem condições, né? Assim, se é Deus que elege, o homem não tem condições de influenciar essa eleição de Deus pelo fato de ele crer, né? Assim, uma coisa é a religião. O patriarca da família, ele adere à religião cristã e todo mundo adere e talvez, igual, por exemplo, vou pegar de modo pálido, porque a cultura é totalmente outra, mas vamos lá. Heron está casado, tem 2 filhos, se converte, leva os filhos pequenos para a igreja, e aí os filhos vão sendo educados na escola bíblica, culto infantil, aquele negócio todinho. A gente sabe que isso não é garantia de que eles vão se converter, certo? Porque isso não depende do pastor, não depende de você, não depende da igreja. Isso não está no seu controle. O seu controle é ensiná-los e influenciá-los na religião, só, certo? No contexto ali, Paulo não está falando sobre ele trazer a família para a religião. No contexto ali, Paulo está falando que se ele crê, ele e a casa dele vai ser salva. Não, aí pegou. Eu acho que agora acho que Heraldo te deu um tiro na testa. Não deu não. Só se ele não analisar o contexto social ali da época. Aquele homem ali era um cidadão romano, da guarda romana. Se, por exemplo, ele cometesse um erro contra Roma, a família toda ia ser morta. Então, tanto se ele fosse coroado lá, sei lá, se ele fosse homenageado por Roma, por ter prestado serviços de excelência, a família toda era homenageada. Diferente de hoje. Se um cara só for cometer um crime, a família toda não vai ser presa. Vai ser só aquele cara. Então, realmente, é muito perigoso quando eu vejo um texto e não analiso o contexto. Então, aquela salvação não é uma salvação em Cristo Jesus. Seria uma salvação de morrer pelo fato de ter dado aquele tumulto todo lá, é isso? Não. Era uma salvação em Cristo Jesus. Mas ele está falando isso por causa dessa realidade da época, do contexto da época. Que o homem era realmente o responsável pela família e todas as atitudes deles refletiam na família. Esse era o contexto. Por isso que Paulo vai dizer isso. É igual quando a Bíblia fala que a mulher não pode cortar o cabelo. Se aplica para Mas não é soteriologia, né, Iron? É outra situação. Não, mas é exemplo de contexto. Todo texto que eu for analisar da Bíblia, eu tenho que ver o contexto. Igual quando Jesus fala, arranca o teu olho, porque senão... Jesus não está falando para você praticar o canibalismo. Existe uma visão antropomórfica e toda uma explicação. Entendeu? Tranquilo. Então, realmente, se a gente vê o contexto, é nesse texto. Ele era responsável pela família dele. É isso. Ó, eu acho, embora é o seguinte, agora que a gente está acabando, tem mais gente do que quando a gente estava lá no início, né? Mas tudo bem. O que acontece? A gente vai encerrar, mas antes tem mais uma crítica aqui, pode ler? Toda crítica que tiver, eu gosto de críticas que eu nunca então tá aprendo, cresço. Né? Críticas são bem-vindas. O Heraldo Messias... É porque a gente não entrou nos temas mais polêmicos, por isso que tem poucas críticas. Então tá bom. O Heraldo Messias Macedo, de novo, ele coloca: oh, meu Deus, tenha misericórdia, né? E aí, Oi, vai, fala. Não, ele não deve estudar muito exegese, né? Pergunta como é que tá a exegese dele, para ele ver que realmente esse texto de Paulo foi falado dentro de um contexto. Não simplesmente Paulo não falou, até porque as cadeias estavam se abrindo, terremoto, ele ia se matar, né? O centurião ia se matar. Enfim, ia ter toda uma consequência ali que Roma ia vir com peso. Isso aí pode me discordar de mim se eu estiver errado. Mas naquela época Roma ia vir, né, pesado para a família dele se caso ele continuasse ali vivo e não fizesse nada. Mas enfim, Paulo conhecia... Não, isso a gente concorda. Paulo ele conhecia, Paulo sabia o que Roma ia fazer. Ele falou, não te faça nenhum mal, não te mate. Estamos todos aqui, crendo no Senhor Jesus Cristo e serás salvo toda a tua casa. Não quer dizer que o ato dele crer, automaticamente a mulher dele ia crer, o filho ia crer. Não quer dizer isso. Quer dizer que não é isso que Paulo quer dizer, então, não? Não. Automaticamente não. Entendi. Não no contexto histórico.
Não, então, porque o Heraldo respondeu aqui, né? Mas Paulo está falando de salvação em Cristo, não de contexto histórico. Mas Ó, então é o. Oi. mas se eu pego um texto e não analiso o contexto, aí serve de heresia, né? Isso aí é uma máxima da Sim, teologia. mas por exemplo, quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não quer dizer necessariamente que a casa dele seria salva. Não, não Entendi. necessariamente todo mundo ia ser salvo automaticamente. Não, não quer dizer Então, isso, não. Paulo disse que isso ia acontecer, mas não quer dizer que ia acontecer. Não. Paulo falou isso porque o homem, era responsável pela casa dele. Tranquilo. Não, Ele podia você levar. já chegou a comentar isso. Então, meu querido Heron, parece que esse assunto rendeu mais do que a declaração doutrinária, né? Então, E isso porque eu ainda não falei pensei que fosse entrar. Me preparei até para temas mais polêmicos. o que, por exemplo? Não, Os decretos, né? Que o arminiano não estuda muito teontologia, que é a ordem dos decretos. Mas, por exemplo, por que Deus colocou ali a árvore do bem e do mal no meio do jardim? Se Deus decretou a queda, se Deus decretou o pecado, se Deus é o autor do mal, se Deus é mas o aí autor é do pecado. teontologia ou teodiceia? Não, teodiceia é a doutrina a martiologia. É a doutrina do Ah, tá. pecado. Não, porque Teontologia é a doutrina de Deus teontologia, na minha Pai. compreensão, seria sobre Deus, sobre o ser de Sim, Deus. é a doutrina de Deus Pai. Não, a questão da justiça de Deus é teodiceia também. Sim. Ah, entendi. Justiça de Deus é teodiceia. Teontologia é o caráter de Deus, de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Um deles é Sim. a justiça, atributo comunicável, né, de Deus. Você Ah, estudou dentro da teontologia. Que o homem é justo e Deus também é justo, mas a justiça é diferente. Mas é atributo comunicável, como o amor, enfim. entendi. Agora, por exemplo, a questão aqui para a gente fechar, né, que assim, para você, vou, já conversei isso com você em off, né, e estou dizendo aqui agora. Eu tenho dificuldade, né, em conseguir ver coerência de um pastor, né, ele ser pastor de igreja da CBB e ser ou calvinista ou arminiano, por exemplo, porque se ele for, se ele for daqueles que acreditam que o cara vai apostatar e deixar de ser aquela coisa todinha, eu entendo que assim, não cabe na convicção da declaração doutrinária. E se ele crê que o indivíduo, por exemplo, ele não tomou uma decisão, mas ele que, opa, vem cá, pronto, acabou, você vai. Eu entendo que é complicado isso, né? Porque ele vai acabar pregando, como você mesmo chegou a falar da declaração doutrinária, ele vai acabar pregando diferente, né, do que a declaração doutrinária das igrejas batistas. Certo aí? Tranquilo? Né? É. Agora, por exemplo, como é que fica para o membro da igreja, que é o seu caso, ter uma convicção diferente da declaração doutrinária e conviver harmoniosamente na igreja, ouvindo, por exemplo, quando chegar na soteriologia, porque enquanto chegar naquela parte do tipo, você vai conseguir, Deus está vendo suas lágrimas, está de boa, tá, todo mundo concorda, Deus está comigo, Deus te abençoe, pá. Mas quando chegar na parte de soteriologia, fica um clima chato. Por exemplo, eu fui pastor de uma irmã que ela acreditava na perda da salvação. Cara, a gente via que ficava um clima complicado, porque assim, eu pregava sabendo que ela acreditava que o crente perdia a salvação, né? Eu sabia que ela pensava assim, e aquilo me incomodava porque eu ia falar sobre a segurança da salvação, porque eu sabia que ela discordava, mas eu ia falar. E eu pensava, se era desconfortável para mim, eu pensei, talvez seja para ela também. Mas era o meu papel como pastor batista dentro da declaração doutrinária, eu estava jogando meu futebol. No teu caso, para você é tranquilo você ter uma convicção doutrinária diferente e tá naquela comunidade e o pastor de repente vai abrir a Bíblia e vai entrar num texto que assim, você é totalmente diferente. Como é que você faz para lidar com isso, cara? Então, vamos lá. O meu pastor é um homem muito sábio, pastor Álvaro, arminiano, e ele ficou sabendo que eu Não é era. arminiano, ele Sim. é batista, pô. Não, ele é arminiano. De 4 pontos. Então, o que acontece? Ele é muito sábio, ele é muito sábio. E aí, eu inclusive até dou aula na EBD, de vez em quando, sou professor substituto, prego na igreja,
Mas eu mesmo tomei a iniciativa, eu mesmo, partiu de mim, de não falar nesse tema. Entendi. Eu não falo de soteriologia, eu não falo disso. Eu prego sobre tudo, não prego sobre soteriologia. Aí teve até uma lição na EBD, que o tema era justamente sobre esse. Aí como chegou nessa parte mais específica, foi de falar de livre-arbítrio, aí foi o pastor pegou e deu a lição. E o pastor já sabendo que eu não... O pastor, já sabendo que eu não acredito, ele já sabe, ele perguntou, Heron, eu estava na minha, quieto, né? Ouvindo tudo, discordando de tudo, mas calado. Aí ele vira e pergunta, Heron, para você o que é o livre-arbítrio? Aí eu falei, é algo que Pelágio inventou lá no século XIII, é algo que não existe. Isso na classe? Não, na EBD, na igreja, classe única. Ele fez classe única. Mas ele me perguntou, porque... Foi ele que perguntou, não, tá certo. Foi ele tá que certo. perguntou. Em relação aos irmãos, hoje, todos eles estão acostumados. Todos eles, inclusive tem uma outra, Natália, que também é calvinista, e o Leandro, mas o Leandro vai de vez em quando. Todos eles estão acostumados, todos eles. Só que teve um lá que no começo era meio difícil, né? Tem um irmãozinho lá que olha... Queria te convencer de qualquer jeito. Não, ele ficava nervoso. Aí, assim, até o que eu propus essa conversa, né? Com o seguinte objetivo. Na verdade, a calvinistas e arminianos não são inimigos. Existe um cara na internet chamado Nathan Rufino, né? Ele faz vídeos, ele malha o calvinismo, ele fala que é coisa do diabo, que é uma... Gente, isso não tem nada a ver. Existe Não, mas ele está séries... criticando o calvinismo, ele não está criticando o calvinista. O calvinista, automaticamente calvinista, pelo amor de Deus. Ele fala que quem acredita no calvinismo, quem segue é coisa do diabo, coisa do capeta. O cara fala coisas horrores, enfim, uma falta de respeito. Qual o nome desse cara? Eu quero encontrar ele na internet. Nathan Rufino. Nathan Rufino. Nathan Rufino. Uma total falta de respeito, sabe? De pudor. Por quê? Porque entendem, inclusive esse irmão da igreja, antigamente ele falava isso para mim. Hoje a geral não fala mais, depois de muito conversar. Mas ele também falava isso, que calvinismo era coisa do diabo, do capeta, que era uma heresia, e começava a falar um monte de besteira. Hoje não fala mais. Então a gente tem que deixar isso bem claro, que a única diferença entre o calvinista e o arminiano é como ele enxerga o processo da salvação. Só isso. Agora vejo em parte, né? Mas então veremos face a face. Por enquanto a gente tem limitações, né? Aí cada um vê de um jeito, eu tô entendendo. Não quer dizer que um esteja certo, nem que o outro esteja errado. Não quer dizer Mas você que tá certo, assim mesmo, estou entendendo. Não quer dizer que eu esteja certo, não. Não, porque quem estuda vira calvinista. Mas agora, olha só. Eu comecei a virar calvinista estudando. Então, coincidência. antes da gente encerrar, Heraldo Messias Macedo tem mais um comentário aqui. Eu tô né? gostando desse cara. Eu mando ele pegar mais pesado que tá leve. Eu quero que ele pegue mais pesado. Eu quero que ele pergunte quem é o autor do mal. Ó, ó, é o seguinte, eu ia terminar agora, mas depois da fala do Heraldo, tem uma palavra do Vitor Pinheiro, e a dele é um pouco mais áspera, mas eu vou pro Heraldo primeiro. O Heraldo diz aqui, se eu pregar pro meu irmão e ele não foi eleito, minha pregação foi em vão. Bom, em primeiro lugar, o sucesso da pregação não depende de quem está pregando. Depende de Deus, depende do Espírito Santo. No começo do livro de Romanos, Paulo vai dizer isso, que Deus escolheu a loucura da pregação, né, para lá a identificação dos eleitos. Não fala bem a identificação dos eleitos, mas enfim. Paulo escolheu a loucura da pregação para levar à salvação. Então, eu tenho que pregar para todo mundo, porque assim, eu não sei quem é o eleito. E os maiores pregadores, inclusive, são calvinistas, né? Não preciso nem falar o nome daqui, mas Charles Não, mas Spurgeon, quem estuda vira calvinista, os maiores pregadores são calvinistas. São. Não, tá bacana. Fora Billy Graham, que era arminiano, mas assim, os maiores pregadores são calvinistas, os primeiros Tudo bem, tranquilo, tô aqui, ó. Fora Billy Graham. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, é calvinista. Olha mas, aí, enfim. Então, enfim, a pregação, o calvinista prega a palavra de Deus. Mas para quê? Para identificação dos eleitos. Eu não sei quem é o eleito, eu não tenho como adivinhar quem é eleito. Então prego para todo mundo. Existe essa falsa máxima, né? Então já que... Para que eu vou pregar se o eleito já está eleito? Não sei o que lá. Para que eu vou me santificar se eu já estou salvo mesmo?
Isso tudo aí quem inventou foi arminiano, não foi o calvinista. O calvinista não tem esse pensamento, não. Isso é tudo coisa de arminiano. O calvinista prega, o calvinista se santifica, o calvinista luta contra o pecado. O calvinista ele só tem plena certeza, luta o tempo todo, é uma luta direta contra o pecado o tempo todo. E assim o calvinista vai vivendo. Mas ele prega e ele entende que ele é um escolhido, e por isso, olha só, uma diferença importantíssima. Uma diferença importantíssima. Que existem pessoas Paulo, por pouco você me converte, hein? Mas vai. Existem aquelas pessoas que se santificam para se salvar. Existem muitas pessoas que pensam assim, não, tem que o calvinista é porque ama Deus, né? Não, o calvinista, ele se santifica porque ele já está salvo. É diferente. Olha aí. É um ato de agradecimento a Deus. Ele já foi salvo, e porque ele foi salvo, ele busca ali a santificação. Não é uma barganha, uma troca que ele faz, não, que se eu deixar de fazer, eu vou perder minha salvação, etc. Não, isso aí não existe. Entendi. Tá? Agora, por exemplo, vamos lá. O Vitor Pinheiro, primeiro é claro, né? Primeiro, dentro daquele texto ainda, o Ivan Ecker falou que você forçou o texto. Tá bacana, assim? Qual o último texto que a gente falou foi o do Centurião, não foi? Ou teve algum outro depois? Foi o do Centurião, o último texto bíblico, não foi? Foi Atos 16:31, né? Quem no Senhor Jesus Cristo será salvo sua tua casa. Na verdade, eu não forcei. Existe uma coisa chamada exegese. O que é exegese? Ejetar é tirar. Tirar do texto. Isso é exegese. E também tem a questão da interpretação bíblica, que é hermenêutica. Então, se você fizer uma hermenêutica e uma exegese correta do texto, Paulo vai dizer isso. Ele não veio a primeira palavra da mente dele. Ele tinha a experiência dele como romano, como guarda romano. Ele falou isso dentro de um contexto, que é justamente esse contexto que eu falei. E que quando ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, não é bem assim no caso do centurião, no caso do carcereiro, né? Não quer dizer que automaticamente a família dele foi toda salva. Agora, a outra crítica é o seguinte. Vitor Pinheiro diz, isso é loucura. Mas ele é legal, entendeu? Ele só está criticando o teu ponto de vista. Isso é loucura. Normal. Se o crente se suicidar, não perde a salvação? Opa, gostei. Fala para esse Vitor que eu gostei. Vamos lá. E agora, José? Em primeiro lugar, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala que quem se suicida perde a salvação. Ou que quem se suicida vai direto para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Eu desafio qualquer um a me mostrar. Lá nos 10 mandamentos claro, não matarás ou não cometerás homicídio, que é a tradução mais correta. Então não existe isso na Bíblia. Suicidei e vou direto para o inferno. Não tem. Isso aí as pessoas estão forçando o texto. Agora, um eleito, um escolhido, ele não vai se suicidar. Eu lembro uma vez que eu estava discutindo com esse irmão na igreja. Deixa eu ver se ele... O eleito não se suicida. Então, se o cara se suicidar, significa que ele não era eleito. Exatamente. Mas qual é a base bíblica para isso agora também? Que o eleito, uma vez regenerado, ele vai buscar viver a vida de santidade. Pô, tem vários textos, Tessalonicenses, Efésios, tem 1 milhão de textos. Que fala sobre não suicidar porque é eleito? Que fala sobre santidade. Se eu estou no processo de santificação... O eleito não se lambuza no leite condensado, o eleito não olha para onde não deve, o eleito não fala o que não deve. Oxi! Sim, mas Paulo vai dizer isso, né? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, não faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ninguém diz que o eleito não peca, que o eleito pecar todo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia Deus olhou para o céu e não viu um justo sequer. Nenhum. Os que mais chegaram perto foram arrebatados. Que foi Enoque e Elias. Foram arrebatados. Os que mais chegaram perto. Os outros nem tenta. Não dá. Não tem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu um adultério, mandou contar o povo, era um péssimo pai de família. Enfim, não tem. E o eleito está sujeito a isso, porque ele já nasceu assim. Ele nasceu nessa condição pecaminosa. Ele não teve opção. Não foi que nem Adão, que não nasceu numa condição pecaminosa. Entendi. Ele é eleito, mas infelizmente ele nasceu com defeito de fabricação. Estou entendendo. Nasceu. Agora, por exemplo, a Bruna Lima, ela concorda com o Vitor Pinheiro. Vitor Pinheiro é o que falou que isso é loucura.
Se o crente Sim. se suicidar, não perde a salvação? Não. E ela falou, é verdade, meu irmão. Calvinismo não tem sentido. Sim, é normal quando a pessoa. Não, eu não quero não quero com isso, veja bem. Não quero com essas minhas palavras parecer preconceituoso, mas não Tá é isso. vendo? A crítica tá começando a mexer contigo. Vou parar de ler as críticas. Não, pode criticar. Eu gosto de Então tá crítica. bom. Eu gosto de crítica. Só que assim, realmente, num primeiro momento, a gente está acostumado com livre-arbítrio, a gente está acostumado. Mas a gente nunca parou para pensar, pô, será que é isso mesmo? Por exemplo, uma passagem que fala, não tem uma folha que caia da árvore que Deus não tem. Isso não tem, isso está escrito no Alcorão. Mas a gente está acostumado com isso e está acostumado com uma série de outras coisas que a gente nunca parou para ver. A gente simplesmente faltava EBD, sei lá, não levava a sério. Não éramos como os crentes de Bereia, por exemplo, né, que foram mais nobres que os de Tessalônica, que olhava para saber se era aquilo. Não procurava ter 2, 3 Bíblias de estudo em casa. A gente acha que isso é coisa do pastor. O pastor que tem que ter Bíblia de estudo. Eu não, para quê? Eu vou lá, ouço e venho para casa. Agora, se realmente você parar para estudar, para analisar cada texto, buscar exegese, buscar hermenêutica, Aí buscar acaba sendo contexto calvinista. histórico, você vai acabar sendo calvinista, porque não tem como acreditar em livre-arbítrio. O calvinista também é humilde, né? Tá bacana. Olha só. Não, mas olha só, todos os calvinistas eram arminianos. Todos. Tá certo. Sem exceção. Não tem uma exceção. Não existe um calvinista que não era arminiano. Eu era arminiano. Eu acreditava em livre-arbítrio, essas baboseiras todas aí. Eu acreditava nisso. Tá certo. Agora, uma coisa. Pra gente terminar aqui, né? Ivan Ecker voltou aqui e botou o manto diferente. E ainda digo mais, eu sei que alguns que estão assistindo vão começar a estudar. Vamos começar a estudar? Não dou um ano para um deles virarem aí calvinistas. Olha, agora eu já estou preocupado, porque você já está dizendo que a minha live de pastor baptista está servindo para pelo menos entre essas 12 pessoas uma virar calvinista. Eu acho que vai ser o Heraldo, hein? Mas vamos lá. Terminando aqui, Maria Tavares da Silva colocou: vou dormir porque preciso acordar cedo para trabalhar. Gostaria de assistir até o fim. Esse irmão é bom. Gostei de ouvir. Ele fala igual meu filho. Obrigado, pastor Roberlan. Então, o que acontece? Quando eu falei da questão do calvinismo, que você falou que o pessoal vai estudar e vai ter gente aí que vai acabar virando, Ivan Ecker botou misericórdia, tá amarrado. Mas antes da tua fala pra gente encerrar... Ele vai ser o primeiro. Aí, taramaraia, Ivan. Agora, a irmã Maria Tavares da Silva, a gente vai pegar esse vídeo e colocar no canal do YouTube, Roberlan Julião Palavra Simples. Tá bom? Aí a senhora pode assistir depois, com calma, com tranquilidade. Tá bom? Tira meus erros, por favor. Editar meus erros, por favor. Que erro, rapaz! Bom, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como eu falei, o objetivo desse vídeo é desmistificar, né, tirar esse mito de que calvinista e arminiano não pode se dar bem, isso é mentira. E dá para frequentar a igreja da CBB? Dá para frequentar, porque assim, o cristianismo, o evangelho não é calvinismo e arminianismo. Isso aí são duas correntes da teologia. Uma vez eu vi um pastor batista, muito amigo meu, participando de um concílio batista, um concílio e tal, ele até passou pelo concílio e foi consagrado. Só que algumas perguntas de soteriologia, eu vi que ele ficava meio milindrado, assim, com medo de falar, não, eu sou batista reformado. E o que tem? Então eu percebo que tem pastores que têm esse medo. Tem esse medo de falar, de assumir que tem uma visão diferente soteriológica. Pronto, pode ficar na mesma igreja, você pode ouvir o seu pastor falar, aceita Jesus, né? Falar que o homem tem participação na salvação. Não tem problema nenhum, gente. Ele só está pensando diferente de você. O calvinista prega, o arminiano prega, eles podem ver na mesma igreja. Não tem essa, por que você não foi para a presbiteriana? Porque eu não preciso estar eu louvo na Batista, eu louvo na presbiteriana, adoro em qualquer lugar. Já perguntaram isso para você? Várias vezes. Por que eu não vou para a presbiteriana? Presbiteriana é batismo por aspersão, é uma coisa que eu não concordo. Não concordo. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. Tô entendendo. Que eu não concordo. Batismo por aspersão. Nem tudo da presbiteriana eu vou concordar. Nesse ponto, eles são 10? São 10. Isso aí não tem que se discutir.
realmente. São 10 porque Tem concorda com você, tá certo. Tem Batista da Graça. Aí o que acontece? Quando o pastor, ele realmente não tem medo, acredita, ele vai lá, muda o nome. Batista da Graça, Batista do Calvário. Ele faz isso. Ou então ele assume e não muda nada. E se alguém for lá, fala só, eu acredito nisso, tá na Bíblia. É isso que é bom, não tô pregando um evangelho diferente. Mas existe um preconceito. O preconceito ele tem que acabar. E essa é a mensagem que eu queria passar aqui, que é o objetivo. Não olhe para o irmão calvinista torto. Se ele falar que ele não acredita em livre-arbítrio, não quer dizer que ele não lê a Bíblia, não quer dizer que ele é um herege, não quer dizer que ele é do demônio, não quer dizer que ele é do capeta, não quer dizer nada. Quer dizer que para ele Deus mostrou diferente, ele tem uma visão diferente. Se ele falar que acredita que Cristo morreu só O pelos mesmo direitos, irmão arminiano, né? O irmão pentecostal. não, mas eu não falo mal, não critico, nunca xinguei, nunca ofendi. Eu já fui muito ofendido. Não foi pouco, não. Já fui muito ofendido. No começo, na igreja, por poucas pessoas, colegas meus que falam que eu sou maluco, que eu estou pregando um evangelho diferente. Já fui expulso de grupo, pelo meu ex-expulso do grupo. Que eu, na época, era adolescente, tinha um líder. Vou falar o nome dele aqui por uma questão de ética. Mas tinha um líder, e depois a gente montou aquele grupo para ver como é que o pessoal tá, tal. Aí conversa vai, conversa vem. Entramos na questão do livre-arbítrio, e eu fui falar normalmente, que eu não acreditava, que eu não tenho na Bíblia. Deu ruim. Teve um que me xingou, me ofendeu, falou que era maluco, vou continuar uma polêmica. E teve um que me expulsou do grupo, me expulsou. 3 dias depois ele pediu perdão, me colocou no grupo de novo. Mas enfim, é como eu tô falando, se a gente não tomar esse cuidado, vai ser um pastor rufino aí da vida, né? Que fala mal, Entendi. que ataca ele. Isso aí, assim, é um preconceito. Você tem homens sérios, Augusto de Nicodemos é calvinista, Marcos de Granconato é calvinista. Você tem vários nomes aí do calvinismo, Luiz Berkoff, Paulo de Maores é calvinista, enfim. E são pessoas sérias, são homens de Deus, tem gente que não brinca, pregadores. Então, gente, vamos, por favor, acabar com esse preconceito. Tranquilo. Então a gente está indo agora para encerrar, já tem um tempão que a gente está aqui. Então, o Ivan Ecker, né, brincou, né, falou tá amarrado, você viu. Depois o Heraldo Messias Macedo colocou, eu não sou nem arminiano, nem calvinista, sou de Cristo. Aí depois, né, veio o Cristiano Patrocínio e colocou, pô, primo! Aí botou a mão na testa assim, né? É Brasil para Cristo. Ele é de 5 Brasil para Cristo? 5 pontos. Aqui a gente perde a salvação. É igual a da E aí, o Ivan Ecker, né, colocou, vamos cantar um corinho agora. A Bruna Lima, agora é uma crítica de novo, tá? A Bruna Lima, ela colocou, tenho Bíblia de estudo, hebraica e grega, e sou estudante de teologia. Seu comentário foi um tanto preconceituoso sobre o meu comentário, mas eu respeito a sua opinião. Não, a minha intenção não foi ser preconceituoso, mas, como eu falei, 100% dos calvinistas já foram arminianos e mudaram de ideia como estudar. Não tem como. É impossível que um calvinista já comece calvinista. Não dá. Entendi. Principalmente. Então, todos eles, estudando mesmo, além do que é passado na igreja, todos eles, não tem como. Pega o Augusto de Nicodemos. Olha só. Ele era arminiano roxo. Então, primeiro eu quero... Todos eles. Eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa à minha igreja, porque, gente, ó, de acordo com o Heron, eu ainda não estou estudando direito, não, tá bom? Eu estou comendo merenda. O senhor não vai entrar em assuntos de soteriologia nesse âmbito, que é um estudo até um pouco mais aprofundado. Mas, assim, claro, eu acho que é dever do cristão buscar em casa. Ele não tem que se contentar só com a EBD, é pouco. Claro, inclusive, a Bíblia, ela não tem que ser lida. Ah, vou ler a Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser estudada. Entendi. Porque eu tenho problemas sérios de interpretação se eu só leio. Tem texto que eu não vou entender. Jesus fala, arranca o olho fora. Se eu só ler, eu vou dizer que Jesus está mandando eu praticar mutilação? Não, existe o contexto. Quando Jesus vai curar o cego, que ele cospe ali, faz um lodo e coloca. Jesus está querendo passar uma lição de moral para quem estava ali perto. E era sábado. Então, se eu só leio, eu não vou entender. Não tem como, eu tenho que estudar. E a partir desse estudo, é que alguns vão mudar, outros não. Tem gente que estuda e permanece. Tem gente que estudou soteriologia e permaneceu arminiano. Beleza. Entendi. Agora, já teve gente que era calvinista e virou arminiano. Raríssimas pessoas.
O Agora, pastor o contrário, Tiago Tintilo, ele é um desses. Escreveu até livro sobre esse assunto. Depois você procura ele na internet. ele era o quê? Ah, Calvinista e virou arminiano? exatamente. Aí, Não, olha só. me interessa, não. Que é isso, rapaz? Ficou com medo? Olha só. Não, tô brincando. Aí, por exemplo, pra gente fechar aqui, né? Porque o Heraldo Messias Macedo terminou dizendo, né? Tô gostando dele. Então, aí ele botou: sou pastor, fiz 5 anos e meio de seminário e continuo estudando até hoje, faço exegese sim. E creio que todos são predestinados à salvação. Aí, é o mesmo caso da Bruna, entendeu? Parece universalismo, depois ele fala que não é arminiano, é universalismo arminiano. Todos, cada uma das 7 bilhões de pessoas. Universalismo arminiano. Respeito quem pensa assim, só discordo, mas respeito. Entendi. Respeito, nada contra. E é só falar que vai terminar que aparece gente. O Ivan Ecker voltou, né? Para terminar, quero lembrar que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca e que todos venham ao arrependimento. Lembra dessa passagem lá em Timóteo, né? Lembro dessa passagem em Timóteo, sim. Com certeza. E também lembro de outras passagens, mas, né, felizmente. Não, tranquilo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você sabe que você via Romanos, você falou de um negócio lá do Antigo Testamento, né? Mas tá tranquilo. Mas nesse caso pode. Do Novo Testamento, terei misericórdia de quem eu quiser ter de misericórdia. Não, então, eu falei, Romanos fazendo, né, uma baldeação lá atrás, mas tá tranquilo. Agora, olha só. Paulo era judeu, mas olha o contexto. Paulo era judeu, certo. Conhecia a Torá. Era normal Paulo falar isso. Ele conhecia que claro. Pra trás, não tinha nem como. Não tô falando de Paulo, tô falando de nós aqui, mas tá tranquilo. Enfim, quem escreveu, embora não foi Paulo que escreveu o livro de Romanos, né? Não Paulo sei. Ditou, não foi Paulo. Paulo ditou e inspirou. Quem escreveu tá lá no finalzinho da carta. Agora entendi. Pensei que você estava discutindo a autoria. Tranquilo. Não, quem escreveu foi esqueci o nome dele, mas não foi Paulo que escreveu. Ele ditou, até porque Paulo estava preso, né? Paulo escreveu, não podia ter acesso ali à pena para poder escrever. Então tá bom, meu querido Heron, eu espero, né, que você esteja satisfeito. Se você tiver outro assunto... Eu esperava perguntas mais pesadas. A gente podia depois pegar um pouquinho mais pesado. Então, eu pelo menos, eu poderia fazer o seguinte. Olha, se de repente, né, tiver alguém querendo debater com o Heron aceita. Aí, como eu não tenho aquele StreamYard, né, se quem quiser fazer o debate quiser chamar a gente faz, entendeu? Mas eu sou pobre, de marré, eu tenho o Zoom. Então a gente faria no Zoom e depois a gente colocaria no YouTube ou no Facebook, tá bom? Quem quiser, aí nós três, a gente debate. O Heron tá aberto para debater com qualquer arminiano, entende? Aí fica a critério de você trazer o assunto, né? Porque assim, eu não tô debatendo, né? Não tô debatendo, tô fazendo perguntas. A minha dificuldade é a questão da coerência entre ser batista da CBB e ser calvinista, tanto quanto ser arminiano, certo? Mas quem de repente quiser ter um embate contra o calvinismo, o Heron está aberto aí, sem problema nenhum, tá legal? Aí você vem com a sua artilharia arminiana e ele vem com o que já está reservado aí, aguardando ansiosamente por um calvinista para debater com ele. Tá beleza? Só não pode ser igual o Natan Rufino, né? Faltar com respeito. Não, sem agressão. Até porque, como por exemplo, estamos debatendo ideias, esses colegas aí, né, que assim, por exemplo, alguns, né, eu percebi que acharam que o tom pareceu, depois você se explicou e disse que não era, né? Então, esse tipo de situação aí. E a gente, assim, é só a gente lembrar que antes de qualquer coisa, a gente é irmão, né? E assim, o Ivan Eck se despedindo aqui de mim, dizendo teologia do carro, nota 10. Não, é porque se eu ficar lá dentro, o Roberlan é o nome do meu filho em minha homenagem. O Roberlan vai ficar tocando terror lá dentro, vai dar ruim, entende? Aqui no carro, eu sei que tá tranquilo. E Heraldo Messias Macedo colocou, hábil nas palavras, bom político. O Heron não é político, não, é advogado. Eu sou advogado. Então acontece. Então, tá fechado aqui.
Heron, suas considerações finais para a gente se despedir. Quero agradecer a todos que participaram, agradecer ao pastor Robelão, que eu sou fã incondicional, né, de vossa pessoa, do seu modo de falar, até do seu modo de cantar também, que o senhor canta muito bem, toca muito bem. Obrigado. E prega muito bem. É um homem completo, humilde, simples, né, apesar de discordar de algumas ideias minhas, Estudo pouco, ainda sou, né? Sou arminiano na sua visão. Manteve a humildade. Eu gostaria de dizer que eu sou arminiano em relação a Adão. Eu não acreditava que Adão tinha livre-arbítrio. Mudei de ideia tem pouco tempo, tá? Então, no que tange a Adão, Adão teve livre-arbítrio. Uhum. Sou um arminiano adâmico. Só. No demais... Agora, de João 1,12, não. Não, só Adão teve livre-arbítrio. Tá, beleza. Mas eu acredito, isso é um tema para o próximo debate, né? Que Deus decretou sim a queda. Eu acredito que Deus decretou a queda. Que Adão, Entendi. apesar teve livre-arbítrio, mas ele ia igual Judas. Judas tinha que ser Judas e pronto, acabou. Não tem como... Se alguém quiser debater esse tema também de Judas, de Adão, da queda, como o pecado entrou no mundo, eu estava preparado para isso. Mas não chegou nesse nível, então tá bom. Não, então tá beleza. Mas quem tiver interessado já sabe aí que o desafio está pronto. É só me chamar no Zap, no Facebook, no YouTube que a gente marca. Tá beleza? Eu espero que os meus amigos também possam participar, porque acabou acontecendo esse problema que meu celular travou. E a Não, é só eles assistirem, né? E digitarem aí. Quem falar, eu aceito o desafio, vai ser meu amigo também e a gente vai montar o esquema. Tá beleza? Ou então podia fazer um dia ao vivo lá nessa igreja, que seria melhor. A gente pode ver isso daí, né? A gente pode tentar marcar um lance desse. Aí se eu vou ter que ir com segurança, ou se eu não vou ter que levar segurança. Olha, eu vou parar por aqui, senão alguém pode entrar aí de novo, né? E fazer um comentário sobre o seu comentário. Sim. Então, o Heraldo falou, tá explicado. Então, meus queridos, olha... A gente termina por aqui. Perdão, o vídeo ficou muito longo, a gente falou muita coisa, mas assim, o desafio está lançado, assista aí, compartilhe e depois a gente vai mandar para o YouTube, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo, um grande abraço. Heron, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.